Boa tarde, boa tarde. Mais um dia na presença do Senhor. Como é bom, mais um dia que o Senhor nos fez, onde a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou, né? Estamos aqui para falar mais um pouco, dando continuidade ao assunto que estava falando ontem. Vamos para uma outra linha de... Sim. Mas também a palavra se completa, a palavra de Deus ela sempre se renova. É incrível saber o que Jesus faz através da palavra, né? Verdade. E é coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Todos nós passamos por ansiedade, por dificuldade no casamento, dificuldade em saber administrar o nosso tempo. Então é um pouquinho de cada dia a gente vai falar de alguma coisa. E hoje o assunto é de Marta e Maria. Marta, quem que você é? Eu acho que a gente é as duas coisas, né? Cada, né? Porque tem hora que a gente só tá preocupado com o trabalho, mas de vez em quando você até larga, quer orar, quer se jogar aos pés de Jesus, e a gente tem que saber essa medida, né? Porque também a Marta é necessária, né? Sim, mas só uma casa, só orar. Porque não tem roupa pra vestir, não tem comida pra comer. É que, na verdade, a nossa vida não existe. Eu pensava assim antigamente, que existia uma vida espiritual e uma vida dessa terra. Mas a nossa vida, na realidade, ela é tudo espiritual, né? Porque nós viemos de Deus, então a nossa vida física aqui nesse mundo e a nossa vida espiritual, ela tem que estar conectada, andando junto. Então, tanto uma limpeza de casa como uma oração é espiritual, só que ter um tempo a mais para buscar o Senhor, né? Porque eu também não posso, também, nem você falou, só ficar orando e esquecer do cuidado da casa, né? Sim, e a gente tem que saber dosar, né? Se você souber dosar, vai dar certo. Tem muitas vezes que o Espírito Santo vai te chamar para você se sente aquela coisa assim, aquela presença de Deus, aquela vontade de ir no quarto orar. Daí esse é o momento de você deixar de ser Marta e parar tudo que você está fazendo e se jogar aos pés do Senhor, né? Quantas vezes a gente fala, daqui a pouco eu oro, mas aquela presença que veio naquele momento passa. Depois que a gente vai orar, não é aquela presença que estava nos chamando para ter aquele momento de comunhão. Eu acredito que era isso. Aquele momento na vida da Marta não era de ficar cozinhando, porque Jesus estava lá, Jesus não ia ficar por todo sempre com eles, né? Era aquele momento da visitação de Jesus na casa da Marta, da Maria, de Lázaro. Então era um momento dela apreciar aquele contato que Jesus estava falando tantos ensinamentos, que com certeza eu acredito que depois ela falou assim, Jesus morreu, por que eu não perdi meu tempo, né? Gastei o meu tempo ali com Jesus, agora eu não tenho Jesus perto de mim mais. Mas pense também, né? Vamos só conjecturar aqui. Imagine se Jesus viesse na sua casa. Você ia servir qualquer coisa para ele comer? Não. Você ia dar um pãozinho, sabe? Você ia querer fazer um velho que tá lá. Você ia querer fazer um banquete. Na realidade, Marta também não estava errada, porque as pessoas também elas falam muito bem de Maria e muito mal de Marta. Mas ali, eu imagino que Jesus nunca andava sozinho, né? Aí, tipo, Jesus passava num lugar, você tá indo, Jesus? Eu tô indo pra casa de Marta e Maria. Aí eu vou também. Quando chegava, imagina um monte de almarada, não longe. Mas eu acredito que se ela ficasse ali aos pés de Jesus e depois, muitas vezes a gente fica sobrecarregada por não pedir ajuda. Então ela poderia curtir aquele momento com Jesus e pegar, pessoal, vamos me ajudar lá na cozinha? Eu acredito que até Jesus ia dar uma mão pra ela. Mas naquele momento. Eu não sei você. Porque ele tinha intimidade, né? Sim, mas eu não sei você. É difícil. Mas eu, às vezes, eu me sobrecarrego. Por não pedir ajuda. Por não pedir ajuda. Porque quantas vezes? Às vezes, assim, a gente, principalmente a mulher, a gente quer dar conta de tudo. Com certeza. A gente tem que ser mãe, esposa, às vezes trabalha fora. Psicóloga, esposa, babá, costureira, passadeira, a gente é tudo, né? A gente é que nem bombril, 1001 utilidades. E aí, o que acontece? A gente acha que pode
que a gente vai conseguir dar conta de tudo. E você acha que a gente consegue dar conta de tudo? Até dá. Assim, mas a gente vai ficar tão cansada que a gente vai ficar irritada com os filhos, com o marido, com o cachorro, né? A gente vai conseguir fazer, só que vai faltar a parte daí de Jesus. Que a gente vai fazer só a parte da Marta e não vai ter aquele tempo pra gente gastar com Jesus, né? A gente dá conta daquilo que a gente tá no momento ali fazendo, mas vai ficar sempre alguma coisa faltando na nossa vida. Eu acho, não sei se você concorda comigo e você que vai assistir ou já está assistindo esse vídeo, deixa aí. Que se você concorda com isso, que é a maior dificuldade nossa como esposa é delegar funções, tarefas para os filhos, né? É ter uma disciplina de vamos todo mundo ajudar, vamos. Porque às vezes a mãe não pede, mas para assim, queria que ele entendesse o que eu tô querendo. Mas não, olhasse para as panelas e falasse, eu vou lavar. Mas ninguém tem bola de cristal, porque às vezes pedir também, né? Faz parte do coisa. Por quê? Eu penso assim, que Marta já estava até meio brava com Maria. Porque em vez de ela falar assim, Maria, venha me ajudar, a Bíblia fala que ela fala assim, Jesus, quer ver o que está escrito aqui? Ela disse assim, a minha irmã, ela não quer me ajudar, entendeu? Ela falou assim, olha Jesus, fala pra minha irmã que me ajude. Tá igual aqueles maridos que tá brigado com a mulher e fala assim pro filho, fale pra sua mãe, e a mãe fala, fale pro seu filho. Então eu já tava meio, né? Tipo, Maria, tô sobrecarregada aqui e você... Porque às vezes também ela devia chegar para Maria e falar assim, Maria, eu vou sentar aqui e depois a gente faz juntas, né? Eu acho que isso também falta pra gente, diálogo, né? Mas diálogo. Também fala a verdade. A gente pede e o filho vai com má vontade, a gente fala assim, deixa que eu faço, né? A gente não espera o tempo dele. Muitas vezes o tempo dele vai ser mais demorado com o nosso. O nosso já faz uma coisa, faz outra e tem aquela coisa, depois eu faço. Não é? E a gente vai lá e faz, não espera o depois deles. Eu acho que aí entra também na parte do orgulho, de não se submeter a uma pessoa que tem uma forma diferente de fazer algo que eu falo por mim mesma, né? Faz, mas eu quero que faça do meu jeito, que faça rápido, que faça... Porque eu tenho mania de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Quem não, né? Só que tem pessoas que eles focam em uma coisa só. E nem por isso... tá errado. Sim. Cada um tem uma forma, né? Eu acho que isso também vai da gente aprender a tolerar e a ter paciência um com o outro. Às vezes, ao invés de brigar, é melhor a gente ir lá e fazer. Porque quantas vezes, né? Na minha casa mesmo, a gente pede, daí depois fala assim, depois eu faço, mas não faz. Daí chega lá, você fez? Não fez. No outro dia, você tá vendo a coisa lá e não fez. Então, muitas vezes é melhor, ao invés de você brigar, xingar, ir lá e fazer, né? Mas sempre continuar delegando e falando da importância que uma família tem de todo mundo colaborar. Todo mundo mora ali, né? Mora ali, todo mundo come. Faz parte. O meu filho pequeno, ele fala assim, mas não fui eu que sujei, não fui eu. Eu falei assim, mas eu não sujo a sua roupa, mas eu vou lavar, eu faço tal coisa pra você, não é pra mim, né? Então, tá em unido, mas muitas vezes não é nem com a família, Adri. Coisas que outras pessoas pedem pra gente e a gente fala assim por não falar não. Às vezes assim, a gente já tem a nossa tarefa, já trabalha, já faz isso, faz aquilo, e aí a pessoa, faz isso pra mim, e aí o que acontece? A gente já tava carregada, aí a gente vai ficar sobrecarregada. O que é sobrecarregada? É carregar uma carga maior do que a gente pode suportar. E eu vejo que às vezes a gente tem que aprender a falar não. E é difícil. Porque eu não sei, mas se eu for pedir uma coisa pra uma pessoa, a pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso, tá tudo bem. Mas nem, a gente fala assim, mas eu vou fazer, porque isso vai chatear a pessoa.
E aí a pessoa também tem que ter de conseguir, né? Porque muitas vezes a gente quer agradar e a gente acaba pegando o peso desnecessário pra gente. Daí a gente vai ficar sobrecarregado, como você falou, daí a gente vai ficar irritado e muitas vezes a gente pega coisa que não é o que Deus quer pra gente. Deus já deu a medida, né, do talento para cada um que pode carregar aquele talento. Foi um que recebeu 2, outro recebeu 5, um recebeu 1, conforme a capacidade de cada um. Então, o peso que você leva na sua família, na sua casa, se você tem 5 filhos, 1 filho, é o peso que você consegue dar conta. E muitas vezes você vai pegar atribuições, né, coisas para fazer que Deus não tinha estabelecido para você, mas você, por não querer desagradar, com medo da pessoa ficar chateada, muitas vezes é um parente, é um cunhado, é uma família, é alguém do seu emprego, né? Você acaba levando trabalho para sua casa, que nem é o momento de você estar trabalhando, só por não falar não, né? E daí a gente fala, Deus, não sei o quê, e não é coisa de Deus. Deus te deu aquilo que você poderia administrar. E a gente que acaba pegando coisas e depois muitas vezes culpa o marido, culpa Deus. E a carga que Deus dá, o peso, é suave, é leve, você vai conseguir levar de boa para a vida. Jesus ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregado, é quando você está carregando aquela carga que é maior que você pode suportar. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Né? E encontrarás descanso para a sua alma. Porque uma coisa que a gente tem que aprender, nós principalmente que somos mulheres, é descansar no Senhor. Porque o descanso, ele é um mandamento. E a gente fala que a gente tem que cumprir as palavras da Bíblia. E a Bíblia fala assim, que Deus fez o mundo e ao 7º dia descansou. Aí eu costumo dizer, Deus estava muito cansado, que ele precisou descansar? Não, ele fez isso como um mandamento para nós. Vocês precisam descansar. É um princípio. E aí o que acontece? Muitas vezes nós quebramos esse princípio do descanso, então nós ficamos sobrecarregada, que foi o que aconteceu com Marta. Ela estava sobrecarregada. Por quê? Ela poderia assumir a função dela naquele momento de fazer junto com Maria e ter um tempo ao pé do mestre. Então, uma coisa que eu aprendo também, a Deus a gente pode ter um momento no meio do dia da leitura da palavra, porque às vezes está no trabalho, mas às vezes é melhor a gente acordar um pouco mais cedo, né? Verdade. E eu quero, né, falar uma coisa assim que me sobrecarregou. Quando eu comecei a trabalhar, eu aceitei um horário de começar às 5 da manhã. Não era peso para mim naquele momento. Mas foi passando um ano já acordando 4h30, né, da manhã, foi me tornando cansado, porque quando meu marido começou a estudar, eu já não conseguia dormir mais cedo. Então, naquele momento, eu comecei a se sentir sobrecarregada. Daí, naquele momento, eu falei, eu vou parar com isso. Daí, eu parei, mudei de horário, consegui mudar de horário para que eu conseguisse não sentir sobrecarregada. E muitas vezes a gente tá com medo, eu vou falar com o meu patrão, ele vai me mandar embora porque eu quero mais. Não! Tem essa ousadia de chegar lá e falar assim, olha, eu tô me sentindo sobrecarregada, é um peso. Então, você pode me ajudar me deixando entrar mais tarde? Né? Então, a gente tem que saber também ter ousadia, igual a filha de Caleb, né? Eu fiquei tão assim, impressionada, né? Que ela chega e pede pro pai fonte de águas. E muitas vezes a gente não tem essa ousadia de falar não, e ousadia também de chegar e falar, eu tô cansada, eu tô precisando descansar, deixar um pouquinho o serviço de lado e tirar um minutinho para dormir. Não é feio você dormir, não, né? Tirar uma sonequinha, tirar um descanso. A gente falou que a nossa vida espiritual é a mesma coisa da nossa vida aqui, mas o descanso, ele é primordial na nossa vida. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu ando tão irritada, é o demônio. E às vezes não é demônio, às vezes é o hormônio, né? Porque mulheres têm problemas com hormônio. Às vezes é só ir no médico, às vezes fazer uma reposição, às vezes também fazer um exame de sangue, ver o que está alterado, dormir, né? Porque às vezes a gente não dorme, a gente não descansa, a gente está sempre cansada.
Então Deus, ele deixou tudo na escritura para nós o que nós devemos fazer. E muitas vezes nós não fazemos. Por quê? Nós escolhemos ficar como Marta, correndo para cá e para lá. E Jesus, ele olhou e falou: Marta, você está sobrecarregada. Você está além das suas forças. E Maria escolheu a menor parte, que é ficar comigo. Então, tudo é importante, o descanso, o cuidado e também ficar aos pés do mestre, né? Sim, ó, pense bem, você tem uma eternidade para viver com Jesus. E você não está gastando tempo para conhecer o seu amado, do qual você vai passar uma eternidade com ele. Muitas vezes a gente não gasta tempo com Jesus. Imagine, você não tem intimidade com Jesus, não tem intimidade com o Espírito Santo, para ouvir a voz do Espírito Santo, e a gente está gastando muitas vezes, fala assim, eu não tenho tempo, né? Quantas vezes eu já falei isso? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Olha, tudo que for prioridade na sua vida, você vai arrumar tempo. Não vai? Não, eu vou falar pela mulherada aí. Peraí, vou falar pela mulherada. Mas olha, eu acordo, vamos fazer que eu, né? Eu acordo às 5 da manhã, depois eu tenho um bebê pequeno, aí eu vou trabalhar, depois eu chego do serviço, eu limpo a casa, depois que eu limpo a casa eu ainda vou na faculdade, que eu estudo. Que hora que eu tenho pra orar? Tem que orar, muitas vezes a gente pode orar amamentando o bebê, né? Você vai conversando com Deus, varrendo a casa, dirigindo. Quantas vezes eu estou voltando ao meu trabalho, eu estou falando com Jesus, eu sinto tanta presença de Deus que eu até falo em línguas e eu falo assim, as pessoas estão achando que sou louca, essa mulher falando em voz alta. Então, é aquilo, se você tem uma vida tão assim, né, igual ela falou, bebê, trabalho, você pode ter a comunhão com Deus no seu dia a dia, nos afazeres. Sim. Eu escutei um pastor falando que quando você, por exemplo, tiver... Eu só tenho 25 minutos para almoçar. Ele falou, você tá no shopping, você tá lá com o seu iPhone, ele falou, você se conecta ali com Deus, você pega a palavra, você lê, parece que tudo ao seu lado se cala e você vai ali ter aquele momento. Mas 25 minutos aproveitável na presença de Deus. Porque acho que a Eclesiastes fala que há tempo para tudo. E que acho que a Provérbios fala que é pra gente remir o tempo, porque o tempo tem 24 horas para todo mundo, né? Agora, se Jesus não for a nossa prioridade, se o trabalho é a nossa prioridade, se filho, casa, tudo é muito importante. Mas qual tem sido a nossa prioridade? Que nem a Jared falou. Você vai passar uma eternidade com alguém que você não conhece. E Deus, ele quer ter esse momento de intimidade conosco. Então a gente precisa repensar o que eu estou fazendo na minha vida. Eu tenho 24 horas no dia. Eu não tenho um tempo para falar com Deus na hora que eu estou lavando roupa, na hora que eu estou... Então, quando eu delego mais para os meus filhos me ajudar, eu vou ficar menos cansada, vou poder dormir melhor e vou poder ter mais tempo com Deus. Mas você já reparou que tudo isso, a pessoa muitas vezes tem uma vida corrida, mas ela não deixa de ver o WhatsApp, não deixa de ver o Instagram, o Facebook. Ela tem tempo para isso. E quando, por exemplo, também ela fala assim, eu não consigo ir nem na igreja, mas aí se tem um churrasco, ela dá um jeito, ela vai. Tem um aniversário, ela consegue dar chá um de jeito. bebês, vai. Então é porque a prioridade, né, não está sendo realmente Deus. E numa vida corrida você pode separar, né? Não deixa para orar quando você está dormindo, começa a orar, daqui a pouquinho a gente passa no sono, né? Separa 10 minutos, vou acordar 10 minutos antes, vou pôr ali o celular para despertar, 10 minutos do meu dia, minha primícia do meu dia eu vou dar para Jesus. Daí ali você lê um versículo, ora, medita, pede para o Espírito Santo te conduzir naquele dia, você vai ver que vai fazer toda a diferença. E a pessoa pode perguntar, Adri, como que eu sei que eu estou sobrecarregado? Quais os sintomas? É um cansaço extremo, né? Irritação também, ira, né?
ira, porque às vezes a pessoa, o marido fala, isso aqui parece que é até um mastigado. Mas o marido nem precisa, só abre o portão. Já fica Já chegou. estressado. Já chegou as crianças da escola. Jesus. Mas um estresse. E aí Jesus falou assim, você está sobrecarregado, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu acho que tem horas que a gente tem que parar e falar, Deus, será que eu estou me sobrecarregando com uma carga maior do que eu posso suportar? A gente não é super heroína. Sim. Vai ter horas que a gente vai falar, não dou conta e tá tudo bem, né? Hoje eu não consegui, amanhã eu continuo. E a vida é assim. Se a gente for para um lugar também de culpa, também, que é isso que o inimigo quer, que você vá para esse lugar de culpa. E, em vez de você ir para um lugar de culpa, vá para Jesus. Porque ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vou aliviar você. Então, fala, Jesus, eu estou correndo para você, eu estou realmente sobrecarregada, mas tira esse fardo de mim, me ensina, me dá sabedoria, me dá entendimento, porque Deus, ele não tem problema que a gente fale a verdade. Sim, verdade. Que a gente fala, clama a mim. Quando fala em clamar, é a gente falar o que a gente está sentindo. Eu estou sentindo isso, Deus. Eu não estou feliz de estar sentindo essas coisas, mas eu estou com raiva, eu estou irada. Mas me ajuda, Deus, me ajuda. Porque ele já sabe mesmo, né? Você vai enganar ele. Não tem como, né? A Bíblia fala que pra gente pedir para ajudar a remir o nosso tempo. Sim. Então peça para Deus, né, que te ajude a ver o que você pode deixar de fazer, te ajude a falar não, né, para você não pegar coisas que não é para você, para ver o que tá muitas vezes te cansando, te sobrecarregando, para aquilo que Deus comece a mostrar para você, aquilo que você vai ter que deixar. Muitas vezes você vai ter que deixar coisas para você se sentir mais leve, né? Tem que deixar ali, vou deixar isso aqui, hoje não vou dormir com a louça suja hoje, né? Mas o meu tempo eu vou tirar 5 minutos com Deus. Então que você possa pedir, porque a Bíblia fala que sem Deus a gente não consegue fazer nada, coisa alguma. Então pede para Ele te mostrar aquilo que você pode mudar, como remir o seu tempo, onde você pode encaixar na sua rotina aí o seu devocional, o seu momento só você e Deus, o seu café lá, o seu chá, o seu suco ou a sua água, mas aquele momento que é só você e Deus. Quando a gente tá namorando, a gente gosta de ter um momentinho, né? Só nós, os pombinhos. E Jesus está esperando aquele momento com você, só você e Ele. Então que você possa assim pedir, Jesus, me ajuda a achar uma maneira de ser constante, porque muitas vezes a gente até começa e a gente não consegue dar um segmento no nosso ali encontro com Jesus, naquele momento que só você e Jesus. Desliga o celular, né? Fala assim, agora eu tô só para Jesus. Jesus, vem aqui, senta aqui comigo, vamos conversar, vamos falar, né? Você fala tudo para Ele, também separa um minutinho de ficar em silêncio para ouvir a voz dele, porque Ele quer falar com você. E aqui, Jesus falou assim, Marta, Marta. Quando Jesus fala duas vezes o nome, e hoje Jesus está falando o seu nome. Adriana, Adriana, Maria, Maria, Joana, Joana. Ele está falando o seu nome. Ele falou assim, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E hoje Deus está falando, você está afadigada, você está sobrecarregada com muitas coisas. Aí ele falou, mas uma só. Uma só. E hoje você fica com essa palavra. Se a gente falou bastante hoje aqui, você fica com uma palavra. Uma só é necessária. E que é isso? Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então, amanhã é um novo dia. E o que passou, passou. Comece amanhã, Jesus, eu quero a boa parte que não me será tirada. Eu falo que quanto tempo mais a gente tem de vida para encontrar com o amado? Quanto tempo mais a gente vai estar perto dele? E a gente vai passar a eternidade com alguém que a gente não conhece? O serviço vai ficar. O serviço vai ficar.
né? A louça vai ficar, a casa vai ficar. Então, qual é? Fica uma reflexão. Uma coisa só uma coisa necessária. Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a gente é assim, quando a gente levanta da cama, você já vai pegando o travesseiro, já vai arrumando a cama, já vai pondo água para fazer o café, né? Por que você não levanta primeiro, antes de pôr o pé no chão, de levantar, e você fala: Jesus, mais um dia, tô aqui, eu sou sua filha, me dá um dia abençoado, Senhor, guarda os meus filhos, sabe? Aí você já começa a fluir ali na presença dele, e você já teve aquele minuto com ele, e você, olha, eu falo por experiência própria, quando eu não faço isso, meu dia não rende. Você fala assim: nossa, mas eu fiquei tudo. Tem vezes que eu fico tanto tempo, eu falo assim: nossa, eu fiquei todo esse tempo, não vai dar tempo. Aí eu falo: Jesus, me ajuda, eu preciso dar conta. Ele me ajuda, eu fiz o meu devocional e eu consegui dar conta. Eu falo: uau, eu consegui, porque ele me ajudou. Então, comece o seu dia com ele, e uma coisa só é necessária: escolha a melhor parte, que não vai ser tirada de você. Sim, é bem o que você falou. Eu chego do meu serviço, tem vezes que eu falo assim: eu não vou fazer o meu devocional, eu vou depois. E como, né, não rende. Daí, muitas vezes eu falo assim: hoje não vai dar tempo de fazer. Quando chegar, não vai dar tempo de fazer o almoço para a criança ir para a escola. Mas quando eu vejo, tudo deu tempo como se eu não tivesse feito. Eu falo assim: Jesus, segura o relógio aí, Jesus. Eu falo isso mas também. Eu não sei explicar, não deixa andar, eu não sei explicar, mas eu sei que acontece e é maravilhoso. Verdade. Porque nós nos dispomos a escolher a melhor parte. A boa parte. Que não vai nos ser tirada. Então a gente tá sobrecarregada mesmo nesse tempo, assim, de tanta informação, né, na nossa cabeça. Se a gente não se desligar e falar: Jesus, eu tô aqui, eu quero a tua presença, eu quero te buscar. Porque, irmãos, um culto por semana, 2, não é o suficiente. É uma vida diária com Deus. Vai esperar só o culto para sentir a presença? Não, é lavando louça, limpando a casa, e a presença. Foi a louvor, presença. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Aleluia, glória a Deus. Aí o marido chega da escola, do serviço: aleluia. E o filho: glória a Deus. Meu Deus, hoje eu não me estressei com o cachorro. Hoje eu não me... E assim a gente vai. E aí tem dia que a luta é maior, mas a gente vai vencer em nome de Jesus, porque uma coisa só é necessária: a presença. A presença. Então vamos orar agora por essa presença. Jesus, eu peço, através do teu Espírito Santo, que o Senhor visite essas mulheres, Senhor. Amém. Tantas pessoas, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, adolescentes, tão sobrecarregadas, Senhor. A mente com tantas informações, ó Pai. Mas nós aprendemos hoje que uma coisa só é necessária, e nos ajuda a escolher essa única coisa, Senhor, que é a tua presença. O estar contigo, Jesus, seja na hora de lavar uma louça, seja na hora de limpar uma casa, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar na tua presença, te buscando, Jesus, que nós possamos estar jogados aos teus pés, Senhor Jesus, lançando, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda essa sobrecarga que está sobre nós, Senhor. A tua palavra diz que nós estamos muitas vezes ansiosos, Senhor, e sobrecarregados, mas nesse momento nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Visita o lar de cada filha Tua e traz um despertamento, Senhor, pela busca intensa da Sua presença, até que nada mais importe, até que uma coisa esteja só necessária: a Tua presença. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. E isso é um exercício que nós temos que praticar dia a dia, né? Sim. Se hoje você não conseguiu fazer o seu devocional, o seu momento com Deus, amanhã vai, é igual o regime, né? A gente tenta hoje, vai à atividade física e amanhã para. Não, sempre. Hoje não deu, tira o tempo amanhã. Insista, persista, põe o relógio para despertar mais cedo, que você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Muda a vida da gente. Amém. Amém. Deus abençoe.